screen right here, once you pass the parochet, the veil, Quando você passa aqui pelo véu, Pauha, then you're inside the Holy of Holies. This side is the você está dentro do Santo dos Santos. And the veil is what separates between the two. E é o véu que separa esses dois ambientes. Inside you have the Ark of the Covenant, Aqui dentro você tem a Arca da Aliança, made out of acacia wood, covered with gold. que é feita de acácia coberta com ouro. It's covering the mercy seat. The kapolet was made out of solid gold. E aqui o assento da misericórdia, ou a tampa, era feita de ouro maciço, With one cherubim on either end, com um querubim de cada lado, with their bodies one towards the other, com o corpo e o rosto voltado um para o outro, their faces towards the ground, towards the mercy seat, olhando como se estivesse olhando para dentro da arca, and their wings spread over the ark. e com as asas cobrindo a arca. Now, when we talked about before about this being God's throne room, this being God's physical dwelling place on earth, E aqui era o lugar físico da habitação de Deus sobre a terra. when the high priest or when Moses would come to speak with God, Quando o sumo sacerdote ou Moisés vinha aqui para falar com it Deus, says that God would speak from between, come before the person, from between the cherubim angels and the mercy seat. So from right here in the middle, this is where God would appear before the person. a Bíblia diz que Deus falava com esses homens a partir daqui, desse espaço entre os dois querubins. Right? You'll even see it. It even says that Moses was in the tabernacle and he spoke to God and he heard him speaking from between the cherubims and the mercy seat. A Bíblia diz isso, que Moisés entrou no tabernáculo e ele ouviu a voz de Deus vindo a partir daqui do assento de misericórdia da tampa da arca. Which is exactly where God said he would be speaking from in the book of Exodus chapter 25. E é exatamente daqui da onde Deus fala no livro de Êxodo, capítulo 25. Now, we moved a couple things in the room, around in the room, to just make more place for groups that are as big as this. A gente moveu algumas coisas de lugar aqui para fazer mais espaço para os grupos que chegam. So we made a doorway in the veil so that it can be open so that people outside can see. Então a gente fez essas entradas aqui para as pessoas poderem entrar, poder ver. Okay? The ark is supposed to be in the center of the room, in the veil. A arca, na verdade, deveria estar no centro dessa sala. The carrying rods were not supposed to be on this side and this side, but on this side and this side, going east-west. Essas hastes, essas alças não deveriam estar aqui, mas assim, All right. So E o back to véu the day. fechado. e o véu fechado. Now back to the Day of Atonement. No dia do Yom Kippur, The high priest dressed only in white after the two sacrifices, after lighting the incense, o sumo sacerdote estava usando apenas a túnica branca para fazer os sacrifícios. enters the Holy of Holies, and he sprinkles the blood 7 times on the eastern side of the mercy seat. Ele entrava no Santo dos Santos depois de sacrificar, trazendo o sangue, e ele aspergia esse sangue aqui no lado leste da tampa, 7 times before the mercy seat, 7 vezes diante da tampa, aqui do lado de fora, 7 times on the corners of the incense altar, that's right out here, 7 vezes também naqueles chifres ali do altar de incenso, 7 times on the altar of sacrifice, that's outside, 7 vezes lá no altar de sacrifício, and then he would change back into his normal clothing, and there were more sacrifices, and they continued. e então aí depois disso tudo ele voltava a vestir as vestes todas e continuavam com outros sacrifícios. All right. So now I'll explain also from the New Testament. Agora deixa eu explicar para vocês a partir do Novo Testamento. Okay, the Old Testament cannot be completed, cannot be really fully understood without the Old Testament, and also the New Testament cannot be understood without the Old. You have to have each other. O Antigo Testamento e o Novo, você não consegue entender um sem o outro. Você precisa de um para conseguir entender o outro. The New Testament is the fulfillment of the Old Testament. O Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento. And what really are the Old and New Testament? Então, o que são, na verdade, o Velho e o Novo Testamento? It starts off with God being close to people, not being separated from people. Começa com Deus perto das pessoas, não separado delas. And really what the Bible is about God returning to cancel this separation, about God coming back to the presence of people. Really, I should say people coming back to the presence E a história da Bíblia é exatamente essa história de Deus se reaproximando das pessoas e as pessoas se reaproximando de Deus. The Bible starts in the Garden of Eden, A Bíblia começa no Jardim do Éden, where God is not separated from people. onde Deus não estava separado das pessoas. It continues, the rest of the Old Testament is where God is separated from people because of sin. E durante todo o Antigo Testamento, Deus continua separado das pessoas por causa do pecado. But he speaks of this person that will one day come and actually cancel that separation so that it can be back to the way it was at the beginning. Então, todo o tempo há uma profecia de alguém que vai vir para terminar com essa separação, para se voltar àquilo que era no Jardim do Éden. And this standing inside the Holy of Holies is one of the best places to explain how God does this. E aqui no Santo dos Santos é um dos melhores lugares para se explicar como é que isso se processava. Because you'll notice that the story of the Garden of Eden and the Holy of Holies are actually parallel. Porque a história do Jardim do Éden e do Santo dos Santos são histórias paralelas. They remind very much of each other.
elas lembra muito a outra. Because the Holy of Holies is where God dwells. It's God's dwelling. Porque o Santo dos Santos é o lugar da habitação de In the Deus. garden, it says that God was walking in the garden. It says that he was speaking with Adam and Eve. He was very close, and they were together in God's dwelling. E também o jardim era esse lugar de proximidade, onde Deus passeava, estava junto de Adão e Eva, onde ele passeava e habitava. So just like in the garden, God dwelling inside the holy place, people inside his presence, but just like in the garden, because of sin, they're cast out of his presence and separated from him. Então, como no jardim, Deus habitava aqui, mas as pessoas foram colocadas para longe da presença dele por causa do pecado. And here you even have the visual indicator of the separation between God and between man. Right here behind you, the veil is what was separated. E aqui a gente tem uma indicação visual da separação, que é o véu. It always happened to separate. E sempre houve essa separação. Even when the ark is being moved, the veil was taken down and put over the ark, and only then could it be moved. Até quando a arca, quando o tabernáculo era desmontado, esse véu ele era trazido agora como um pano para empacotar a arca. It served as a constant reminder that God is separated from people. E servia como uma constante lembrança de que Deus estava separado das He pessoas. desires to be close, Ele gostaria de estar próximo, but he can't be because of the sin. mas ele não poderia estar por causa do pecado. That's why there's the separation. E por causa disso havia essa The separation separação. is there ever since the first sin in the Garden of Eden. A separação aconteceu desde o primeiro pecado no Jardim do Éden Okay? And until when? e até o final. Until in the New Testament when Jesus dies on the cross. Até no Novo Testamento, quando Jesus morre na cruz. Right? That's where the full payment for sin was made. E ali é onde o pagamento pleno, total, foi feito pelo pecado. The sacrifices of the Old Testament were temporary sacrifices. They weren't. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram temporários. They had to be done over and over. All they were coverings. They were temporary coverings. Eles precisavam ser feitos vez após vez porque eles apenas cobriam os pecados. But the separation was caused because of sin, and only one sin was completely done away with. Only one sin was completely paid for. Only then could there be a cancellation, a way being made through the veil, and that's why Jesus says, "I am the way, the truth, and the life." E da mesma forma que havia essa separação, um único pecado causou essa separação. Da mesma forma, um único sacrifício precisava ser feito, ou poderia restaurar aquilo que foi acontecido em Jesus, é aquele que se apresenta como sendo o caminho, a verdade e a vida. He says, "No one comes to the Father but through me." E ele diz, ninguém chega até o Pai a não ser por mim. Because he made a complete payment for sin. Ele fez um pagamento pleno, completo pelo pecado. Right? It says in the book of Hebrews that Jesus is the high priest. A Bíblia diz no livro de Hebreus que Jesus, ele se tornou agora o nosso sumo sacerdote. It says that he is a better high priest, not like the priest of the Old E Testament. que ele é um sumo sacerdote ainda melhor do que aqueles do Antigo Testamento. The priests from the Old Testament were doing temporary work. Aqueles sacerdotes do Antigo Testamento faziam um trabalho temporário. They were making mistakes. They were sinful people. Eles também cometiam erros e eles estavam tentando aliviar os pecados das pessoas. But humanity needed someone other than just another sinful human to do this work for them. Mas as pessoas precisavam de alguém mais alto, maior, melhor para resolver o problema do pecado delas. That's why he could only be the high priest. E eles, por causa disso é que somente Jesus poderia ser o verdadeiro sumo He sacerdote. was a better sacrifice. Ele era um sacrifício ainda melhor do que os sacrifícios anteriores. Because unlike an animal sacrifice, which could have sinned, Jesus could have sinned, but did not. Diferentemente daqueles que traziam os sacrifícios na antiga aliança, eles poderiam pecar e pecavam, mas Jesus poderia pecar, porém não pecou. So remember, in the Garden of Eden, Então lembre-se que no Jardim do Éden, we have God present with people. nós temos a presença de Deus com as pessoas. After sin, you have God over here, separated from people. Depois do pecado, você tem Deus aqui separado das pessoas. After the sin sacrifice, the payment was made, the way was canceled, the way was made, separation was canceled. Depois do sacrifício feito, o caminho é aberto e agora volta a haver relacionamento de Deus com o povo. So the Bible starts off with the Garden of Eden, Então a Bíblia começa com o Jardim do Éden, and what's the last thing it talks about? e a última vez que fala a respeito disso. It talks about New Jerusalem, Agora ela fala sobre a Nova Jerusalém. right? You'll notice that the measurements for this Holy of Holies is a cube. It's 10 cubits by 10 cubits by 10 cubits. Você pode ver que as medidas dessa sala aqui são 10 cúbitos por 10 cúbitos por 10 cúbitos. We talked about we talked about the things over here symbolizing, reminding us of the Garden of Eden, God's presence, the separation. Even the cherubims over here at the entrance into the Holy of Holies, just like the cherubims at the entrance into the Garden of Eden. E a gente precisa lembrar que tudo aqui nos remete ao Jardim do Éden. Inclusive, essa divisão que tem, a Bíblia diz que no Jardim do Éden havia querubins na entrada. Da mesma forma, tem os querubins no véu que marca essa separação, guardando a entrada. And at the end of Revelation,
no final do livro de Apocalipse, We have New Jerusalem with the measurements of a cube as well. fala sobre as medidas da Nova Jerusalém, que são medidas semelhantes às medidas do Santo dos Santos. Right, a cube, just like the measurements of the Holy of Holies of the tabernacle and the Holy of Holies of the temple. São as medidas semelhantes às medidas dessa sala e também do Santo dos Santos lá do templo de Salomão, depois de Herodes. And what's in New Jerusalem? E o que é a Nova Jerusalém? God's presence. É a presença de Deus. And one more thing, do you remember actually very interesting? E mais uma coisa que é muito interessante de lembrar, The tree of life is back. a árvore da vida está de volta. Remember the tree of life that was in the Garden of Eden? Se lembra da árvore da vida que estava presente lá no jardim do Éden? It shows up again in New Jerusalem. Ela aparece novamente lá na Jerusalém Celestial. So really what the Bible is God returning everybody to His presence, returning everybody Então a história da to Bíblia, His na kingdom. verdade, é Deus voltando e trazendo de volta o relacionamento dele com as pessoas no seu reino. But a better place to understand this, to explain this, than standing inside the Holy of Holies where you can use all the visual indicators that God uses to explain it. E aqui no Santo dos Santos você tem essa explicação visual daquilo que a Bíblia coloca como escrito no papel. The easiest way to explain things is by stories, by things that you can picture with your eyes. A maneira mais fácil de entender é através de histórias que vão desenhando quadros que você visualiza. Amen? Amém. Any questions now? Alguém tem alguma pergunta? Anything that wasn't clear? Alguma coisa que não ficou claro? All right. You guys can feel free to walk around, take pictures if you'd like. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você viu que a gente tem 3 entradas aqui, né? A primeira lá, eu estou falando courtyard, porque eu começo a pensar em inglês e o português foge. Como é que é o nome do courtyard? Jardim, Não, quintal, não é jardim. a externa. Átrio. O átrio tem uma cortina na entrada. Depois ali, uma outra cortina. Aqui, uma outra cortina. A tradição fala que essas cortinas, a primeira era o caminho de entrada. A segunda, a verdade para você encarar a verdade. E finalmente a cortina é que você chega à vida. E Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo aqui aponta para Ele. Né? Há um simbolismo que aponta para Ele. Se você olhar a partir daqui, tirar todas as cortinas e olhar, você vai ver uma reta aqui. A arca, o altar de incenso, depois o altar a bacia, o altar de sacrifício. Né? Se você pegar e ver a mesa, o menorá, forma exatamente uma cruz. Há uns simbolismos aqui que a gente consegue linkar com a obra de Jesus. Né? O menorá, que fala a parte do centro, ele é a parte central do menorá. A parte mais importante do menorá é a parte central. E os ramos, Jesus ele diz, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. O menorá lembra uma árvore. Né? Ele é o centro, nós somos, ele é a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, a luz única que havia ali, como é a única luz que ilumina o mundo é o sol. Jesus é a luz. Os pães, ele é o pão da vida, o maná que veio do céu. Tudo isso aponta para Jesus. Né? Aqui tem muito mais coisa também. Depois, se vocês quiserem. Aliás, aqui dentro, se vocês passarem, dentro aqui, tem as tábuas da lei, a vara de Arão e um pote com o maná. Não é a tábua da lei verdadeira, não é a vara de Arão verdadeira, não é um maná verdadeiro, mas é uma representação. Quem quiser tirar foto. Hoje não há mais barreira. Hoje nós temos a liberdade de conversar com o Pai. Então é um privilégio nós vivemos nessa aliança superior, maior, que é de estarmos na Olha outra coisa interessante do sumo sacerdote. Ele usava por debaixo dessa roupa branca uma bermuda branca. Sobre a bermuda, a túnica branca. Sobre a túnica branca, a túnica azul. Sobre a túnica azul, o efode, né? Essa cobertura com as pedras. O branco é a cor da santidade, da pureza. Então a primeira cobertura, a cobertura da bermuda branca, santidade. Segunda cobertura, branca, santidade. Terceira cobertura, azul, a cor do Espírito Santo. Então a primeira cobertura, salvação. A segunda cobertura, crescimento na salvação, crescimento em santidade. A terceira, o batismo no Espírito Santo. E a última cobertura, a certeza da salvação. Nosso nome está escrito sobre o coração de Deus. A testa, né, coberta com santidade, branco, com uma tiara escrita, santidade ao Senhor. E a Bíblia diz que quando essa tiara precisava ser usada para cobrir os pecados nas coisas santas.
pecado na coisa santa. A coisa é santa ou tem pecado? Mas mesmo nas coisas santas, para nós, pode haver pecado. Porque você, de repente, está lá na nova, levanta as suas mãos, está louvando a Deus, aí você percebe que vem alguém filmando, né? Vem o cara filmando, aí você dá aquela ajeitada, eu tenho que sair bem na foto. Aí você deixa escorrer aquela lágrima, para fazer um efeito e tal. Quer dizer, você já desconectou com Deus, já entrou, mas a santidade já está escrita ali, pai, não esquece, os caras têm falha, mas ó, pensamentos de santidade, testa, pensamentos, mente renovada, já está tudo ali coberto por Jesus. Já está tudo coberto e resolvido por Ele, pelo sacrifício que Ele fez. Por tudo aquilo que está representado aqui. Já está representado toda a nossa salvação, toda a nossa santidade, tudo aquilo que a gente precisa. E é interessante que Deus manda colocar essas coberturas todas. Se você olha o tabernáculo do lado de fora, e quem olhava do lado de fora naquela época, o que a pessoa via? Uma tenda igualzinha àquela que a gente viu lá na Jordânia. Aquelas tendas do beduíno, aquela tenda feiosa, sem brilho, sem nada. Era aquilo que as pessoas viam. O que elas viam era aquela cobertura de pele de cabra. Né? Mas por debaixo daquela cobertura, no tabernáculo, tinha ouro. Então tem duas coisas aqui. Uma, Deus dando ao povo de Deus uma saída para evitar os saqueadores. Está tudo coberto, tem mais uma tenda. Se tivesse vendo o ouro, já imaginou? O ouro todo exposto. Por outro lado, isso tem uma representação. Quem nos olha pelo lado de fora só vê isso aqui. É normal. Mas quando Deus nos olha, Ele vê que do lado de dentro tem ouro. Santidade. Nós estamos cobertos por uma camada humana, né, que nos confunde. Quem olha do lado de fora é igualzinho a qualquer um. Mas, do lado de dentro, nós somos agora o tabernáculo precioso, recoberto de ouro. É assim que Deus nos vê. Hoje nós somos o tabernáculo. É a tenda móvel. A tenda móvel. A gente anda para cá com a presença de Deus dentro. Nós somos o tabernáculo agora. Corpo, não é mais alma esse. e espírito, né? O átrio, o santo lugar, o santo seu espírito, onde Deus habita. Maurício, esse que você falou sobre a aparência do tabernáculo externo, aponta também para Jesus, porque a Bíblia diz que não havia nenhuma formosura nem beleza nele. Por isso as pessoas, né, não aceitaram, não receberam, na verdade, aquilo que Jesus tinha de melhor estava por dentro dele. Ele não era aparência, ele foi rejeitado pelos seus por conta da sua aparência. Mas a essência dele, que hoje habita em nós, é o que faz a diferença. Aleluia. Acho que a gente pode louvar o Senhor um pouquinho. Aleluia.